Capela São José de Amanaiara e Pascom apresentam. Olá! Neste primeiro vídeo nós estaremos contando um pouco da história do coral de nossa capela. Os anos de 80 e 90 foram repletos de muita diversão e música, tudo por parte da geração de ouro. Agora vamos conhecer um pouco sobre como era a vida desses jovens. Olá! Estamos aqui com uma das integrantes do nosso coral da década de 1990. Olá, Cacilda! Oi, Yasmin! Como era participar do coral da Capela de São José na década de 1990? Uma época muito alegre e desafiadora também, pois a gente tinha como o nosso coordenador na época era o Padre Camundé, onde ele se esforçava muito para a gente aprender, onde ele buscava o que fosse possível para a gente ter um bom coral, a gente se desenvolver bem dentro do nosso grupo, ter união. E assim, foi uma década muito boa, muito alegre. Era o único coral que tinha por aqui na nossa paróquia. Era o coral de Amanaiara, na época, coral São José, onde a gente era muito elogiada pelo nosso esforço, por ele sempre estar à frente, ele lutar para a gente ter um bom coral, a gente fazer um bom desempenho. E assim, sem contar na quantidade de pessoas que tinha. Era muita gente, não era igual hoje só se resume em 6 pessoas. Naquela época não tinha microfone suficiente, mas todo mundo cantava, todo mundo... era assim, feito uma coisa que assim, era sem explicação, era muito bom. Certo, tanto que até hoje ainda continuam unidos, né? Com certeza. Como eram realizados os ensaios com os jovens? Pronto, nessa época a gente se reunia na capela, e ele marcava aquele horário, ele tinha toda aquela disciplina, a gente tinha que fazer do jeito que ele queria, ele ensaiava, enquanto não saía do jeito que ele queria, a gente não saía da igreja. Mas a gente vinha com aquele entusiasmo, a gente vinha com prazer, a gente vinha com aquela vontade mesmo de estar ali com ele, porque era divertido. Ele pegava no pé, mas eu não pegava no pé que você não ficava com raiva. Você tinha aquele prazer de aprender, na hora de uma missa, ou que a gente fosse cantar em Heriotaba, que foi na época que o Padre Emílio também chegou por aqui, que a gente começou, na época a gente era chamado de canarinho, a gente tinha umas roupas que era amarela com preto, e tipo assim, ele tinha aquele prazer de ensinar a gente. A gente tinha o prazer de aprender com ele. Certo. Qual é a sua melhor recordação dessa época? A minha melhor recordação foi quando a gente foi para Fortaleza. Tinha um canal na época, não me recordo o nome. Ele já seminarista em Fortaleza. O Padre Camundé conseguiu a gente cantar numa missa. E nessa época o coral também já tinha se renovado, outras pessoas já tinham ido embora para o Rio e já tinham entrado outras pessoas. Nessa época, a gente era na faixa de umas 25 pessoas. E ele conseguiu para a gente cantar nesse canal em Fortaleza, numa missa. Onde a gente foi o coral e o Padre Emílio, na época. Foi um marco na nossa vida. Até hoje, a gente lembra com muito amor e carinho daquele dia, do esforço que ele fez para levar a gente, das promoções que a gente fez de bingo para ajudar, porque a gente ficou no seminário, só que aí a gente fez um monte de promoções para curtir a nossa viagem. Então, foi assim, nunca esqueci, até hoje eu tenho essa recordação na minha cabeça, da época do coral, onde foi a primeira vez que a gente conseguiu nossas batas. Na época, era a chamada da roupa do coral era uma arbata, foi assim que começou a sair a arbata. Foi na época que a gente conseguiu essas batas. E assim, foi um dia assim que eu nunca esqueci na minha vida. Nunca. Eu acho que foi muito bom, né, nessa época. Foi, porque, como eu lhe disse, era uma época que a época que um jovem, a nossa época de jovem, era assim uma coisa que o jovem vinha para a igreja. Ele tinha aquele prazer, a gente tinha aquela vontade de vir, de estar na igreja. Era muito bom.
a gente sentia aquela vontade, aquela necessidade da gente vir por causa de Deus também, por causa do incentivo do Padre Camundé. Porque não tem como a gente falar da Capela de São José, do Coral São José, se não mencionar o Padre Camundé. Porque foi uma pessoa que lutou muito pela nossa capela, ele fazia de tudo para ajudar. Então, esse momento, ele lá no seminário, eu estou falando aqui, eu estou revendo tudo na minha cabeça. Porque ele fez de tudo para a gente ficar isolado lá. Isolado assim, um quarto lá, só a gente. Ele arranjou o canal para ser transmitida a missa que a gente ia cantar. Até hoje a gente tem essa filmagem, acho que você já chegou a ver no Facebook. Sempre o Padre Carlim, na época era o tecladista, foi com a gente tocar também. Ele tem essa filmagem até hoje, e de vez em quando ela aparece no Facebook e a gente recorda. A gente só faz botar de novo para frente, porque foi um momento que marcou muito a nossa vida. Para mim, o momento mais importante, assim, uma coisa que ainda hoje está na minha cabeça, é a viagem, a missa que a gente cantou em Fortaleza. Cacilda, e como eram as festividades de março nos anos 90? Pronto, era muito animado, como até hoje é nosso festejo. Era uma época que, como eu lhe disse, é uma época que o jovem participava. A gente tinha aquele estímulo de participar da festa de São José. Então, era muito gratificante, como é até hoje nossa festa. A gente se empenhava muito, a gente fazia de tudo para estar na hora aqui da missa. Era aquela alegria que a gente não tinha como assim se expressar o tamanho da nossa alegria de estar participando do nosso festejo, porque não é que eu seja daqui, mas nossos festejos não tem igual ao nosso. Pela alegria, por tudo, pelo aquele momento que a gente vive com os nossos conterrâneos. É um festejo que é um momento, 10 dias que a gente se une em torno de São José. São 10 dias que fica assim marcado durante o ano na nossa vida. A cada ano, do dia 9 a 19 de março, a gente espera com muita ansiedade. E nessa época, na época nossa do coral, dessa época dos anos 90, tipo assim, e era muita gente no coral. Era a base de 25 pessoas a 30 pessoas. Tanto eu participei do coral, como eu participei de acólito. Teve uma época que eu fiquei de acólito, e aí depois eu voltei para o coral de novo. Então, era gratificante, você tinha o prazer de... Hoje, você não tem mais aquele costume de deixar o padroeiro na casa das pessoas. E, nessa época, a gente o coral todinho ia deixar o São José na casa das pessoas, ia e voltava. Todo dia, os 10 dias da festa. Hoje, a gente já perdeu esse costume. Mas é assim uma coisa gratificante. Eu até hoje continuo no Coral São José, hoje como coordenadora. Gosto muito, faço de tudo. Sei que o meu tempo hoje é menos, mas o que eu posso, eu estou no ponto para ajudar. E assim, desde quando eu entrei muito nova, acho que na época eu tinha de 11 a 12 anos. E estou até hoje. Fui embora, voltei e estou aqui, graças a Deus. Muito obrigada, Cacilda. Nossa entrevista fica por aqui. Na sinceridade, eu não sabia nada do nosso coral, nada da história do nosso coral, mas com essa entrevista eu já aprendi muito, muito mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Yasmin, começamos com o coral de vocês, mas se Deus quiser, não, damos uma parada, mas se Deus quiser a gente vai voltar de novo, porque tudo a vida é uma continuidade. Hoje somos 6, amanhã não poderemos mais estar aqui, mas nós não somos insubstituíveis. A gente tem que pegar outras pessoas, ensinar para continuar o nosso Coral São José, que não pode parar. E eu sei que você é uma que vai continuar, se Deus quiser. E eu agradeço a vocês pelo convite. E, assim, o Coral de São José é uma coisa que marcou muito minha vida e marca até hoje. Muito obrigada. De nada. Bom, como podemos perceber, muitas pessoas talentosas passaram por este grupo, diversas emoções vividas. Muitos dos filhos de Amanaiara lembram com bastante entusiasmo e nostalgia como era participar deste coral.
Viu como foram legais essas experiências com os antigos membros do coral? É importante bem lembrar, foi um grupo de bastante sucesso e empenho. Realizaram diversos movimentos nos principais tempos litúrgicos. É incrível ver o entusiasmo dessas pessoas ao contarem sua história. De nós tem de piedade, o Cristo tem de piedade. Senhor, não sois nossa vida, buscai a ovelha perdida. De nós tem de piedade, Senhor, tem de piedade. Ao Pai Criador e ao Filho Redentor e ao Espírito, glória. Ao Pai Criador e ao Filho Redentor e ao Espírito, glória. Ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens, ao Espírito de amor demos sempre glória. Ao Espírito de amor demos sempre glória. Foi emocionante contar um pouco dessa história tão importante para nós. Aguarde, pois no próximo vídeo nós estaremos contando um pouco da história dos anos 2000 de nossa capela. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Muito obrigada!